Queridos irmãos, a paz do Senhor, quero agradecer mais uma vez a gentileza de você estar nos acompanhando, estudando junto conosco a palavra do Senhor. Obrigado por sua persistência, estar de vez em quando nos ouvindo, aprendendo como eu aprendo diariamente a palavra do Senhor. A Bíblia é um livro inesgotável, um livro maravilhoso. Quanto mais nós mergulhamos a fundo na palavra do Senhor, mais nós aprendemos, porque a Bíblia tem profundas lições para a nossa vida espiritual. Afinal, é o livro de Deus para a nossa alma, né? A lâmpada para a nossa vida. Eu quero dizer a você que no último estudo que nós trouxemos, foi no dia de ontem, nós falamos acerca de um assunto importante, como toda a Bíblia ela é importante. Falamos sobre Josafá e Acabe. Só para trazer a sua memória, naquela ocasião, você deve estar lembrado, o rei Josafá, que era rei de Judá, ele faz uma visita ao rei Acabe. Nessa ocasião, Acabe, que é o rei de Israel, um rei idólatra, uma pessoa muito ambiciosa, extremamente idólatra. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, não tenha assistido os demais. Eu quero só lhe dizer que Israel era o reino do norte, comandado pelo monarca Acabe, esposa Jezabel, mulher idólatra. E o reino do sul estava sendo comandado nessa ocasião pelo rei Josafá, filho de Asa, um rei piedoso, um homem que fez profundas reformas espirituais na vida dos seus irmãos, aquelas pessoas que moravam ali no reino do sul. Tá certo? Vamos em frente? Muito bem. Naquela ocasião nós falamos que o rei Acabe, ele resolve declarar guerra à Síria, a nação chamada Síria. O rei da Síria era Ben-Hadad. Ben-Hadad fez um acordo de paz entre eles. Ambos fizeram esse acordo de paz, um acordo de não agressão, mas de livre comércio. Enfim, o rei Ben-Hadad, como rei da Síria, ele promete, nesse pacto de amizade, ele promete devolver as cidades que tinham sido tomadas em tempos anteriores em batalhas contra Israel. Só que ele não cumpre integralmente esta palavra. Por quê? Porque a cidade de Ramote e Gileade, após esses 3 anos, essa cidade não é devolvida. Isso levou o rei Acabe a se revoltar contra o seu amigo, né? Entre aspas. Eles fizeram esse acordo de paz. Vamos supor que nesses 3 anos, vamos entender que eles eram amigos, né? O rei Ben-Hadad não devolve essa cidade. Isso levou o rei Acabe a se revoltar e resolver tomar essa cidade à força. Para tomá-la, precisaria entrar em guerra. Naquela ocasião, o rei ele convoca seus 400 profetas, que nós naquela ocasião falamos, defendemos o ponto de vista de serem aqueles profetas de Azerá. E aqueles profetas que eram mais bajuladores do que profetas, eles começam a profetizar dizendo que a guerra seria mais do que certa. Nós vimos isso no texto que nós lemos em 1 Reis, capítulo 22, quando o rei Acabe pergunta como seria essa peleja, se ele iria a Ramote e Gileade ou não, se ele iria ou se ele deixaria de ir. Naquela ocasião, os seus profetas, que eram bajuladores do rei, sempre profetizavam aquilo que o rei gostaria de ouvir. Naquela ocasião, eles falaram as seguintes palavras que eu gostaria de ler: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então era uma profecia. Eles usam aqui, apesar de serem profetas de Azerá, eles profetizam usando o nome do Senhor. Por quê? Porque o rei Josafá era um homem piedoso. E nessa ocasião, ele estava visitando Acabe. E o rei, eles, para satisfazer não só Acabe como a Josafá, eles profetizaram dizendo que essa batalha, essa peleja seria mais do que certa, mesmo porque ele já tinha, o Senhor já tinha dado ao rei Acabe 2 vitórias magníficas, vitórias realmente notáveis. Então, só que o rei Josafá não se conforma com aquela profecia daqueles 400 profetas de Azerá. E ele diz, olha, ele pergunta, aí tem por acaso, ainda existe aqui no reino um profeta do Senhor, alguém que possa ser consultado, possamos consultar a palavra do Senhor, vamos consultar a palavra do Senhor, como eu já falei no vídeo anterior, só lhe relembrando, não era consultar a Torá, a lei, mas era consultar alguém que fosse um profeta. Naquela ocasião, o rei Acabe disse que realmente no meu reino há um profeta, o nome dele é Micaías, mas ele sempre profetiza contra mim. Ele nunca profetiza coisas boas sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Então,
O que é que o rei Acabe manda fazer? Ele manda que um dos seus servos procurem, tragam a sua presença, a presença de ambos, tanto do rei Josafá como do rei Acabe, trouxesse Micaías, aquele profeta que sempre profetizava coisas contrárias à vontade de Acabe, mas ele era um profeta do Senhor. Então, encerramos ali só trazendo aqui um resumo, uma rápida introdução no assunto, para nós começarmos a partir deste ponto. Então, nosso estudo de hoje vai se basear a partir desse ponto da chegada de Micaías e a entrega da profecia de Micaías. Essa parte ela é muito importante desse texto que nós iremos trazer para os nossos irmãos, explicar na medida do possível. Por quê? Porque nesta profecia vai ser mais uma vez vaticinada a morte do rei Acabe. Não será neste estudo que nós iremos falar acerca da sua morte, mas uma profecia que já era uma confirmação daquilo que o Senhor já disse que iria fazer com a família de Acabe. Posteriormente sua família seria exterminada, mas o rei Acabe teria um fim muito triste, um fim realmente terrível. Nosso estudo está baseado em 1 Reis, capítulo 22, versículos 10 ao 28. Então, 1 Reis, capítulo 10, capítulo 22, versículo 10 ao 28. Existe um paralelismo desse texto que está em Crônicas, capítulo 18, versículos 9 a 27. Praticamente todos os versículos de Crônicas, capítulo 18, versículos 9 a 27, são os mesmos versículos que estão em 1 Reis, capítulo 22, versículo 10 a 28. Digamos assim, um fiel paralelismo, praticamente igual. Vamos ao nosso texto? Então, o nosso tema é Micaías profetiza contra Acabe. Lembre-se, Acabe é rei de Israel. O texto começa assim, 1 Reis, capítulo 22, versículo 10 a 28. Então, nós estamos na espera, o rei Acabe manda trazer a presença do rei Acabe e a presença do rei Josafá, Micaías, aquele profeta. Pois a partir desse ponto é que nós vamos iniciar o nosso estudo, certo? Versículo número 10 diz assim: E o rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Esse foi o versículo 10, o primeiro versículo do nosso estudo. Vamos às interpretações aqui. Então, o rei de Israel, você já sabe que é o rei Acabe. Josafá, rei de Judá, o texto, a Bíblia já explica, já fala qual era a função dele, rei de Judá. Estavam assentados, ou seja, eles estavam aguardando a chegada de Micaías. Cada um no seu trono, questão de tronos improvisados. Por quê? Porque esse trono não era o trono lá do palácio de Acabe, não era o trono do palácio de Josafá, mas era um trono improvisado, uma espécie ali que foi montado para essa assembleia, para que eles pudessem ouvir as profecias do profeta Micaías. Então ele faz uma espécie de trono improvisado. Aqui o texto mostra na praça da cidade, que ficava à entrada da porta. Geralmente nas cidades, sempre os casos, as questões de justiça, que eram levadas sempre aos anciãos da cidade, sempre eram resolvidos ali à entrada da cidade, ou seja, à porta da cidade, ou junto à porta da cidade. Havia uma praça em Samaria, e ali eles colocam o trono para que eles pudessem, mesmo porque o afluxo das pessoas seria bem maior, e teríamos ali mais testemunhas eles teriam mais testemunha para ouvir todo aquele desfecho naquela situação. Vamos em frente. A entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Ou seja, aqueles profetas que no capítulo 22, versículo 6, eles profetizaram para o rei Acabe: sobe. Vou ler novamente aqui as palavras desses profetas. Eles disseram para o rei: sobe, porque o Senhor entregará nas tuas mãos. Entregará o quê? A cidade de Ramote de Gileade, e entregar o próprio rei Ben-Hadad, rei da Síria, porque o rei Ben-Hadad com certeza iria entrar em conflito, quando ele soubesse. Quando ele ouviu que rumores que haveria uma coalizão do exército de Judá com o exército de Israel para tomar à força a cidade de Ramote de Gileade, é claro que o rei da Síria, a sua inteligência o informou dessa situação, nós veremos no estudo seguinte, e ele iria entrar em conflito, ele não iria deixar essa cidade
não ia entregar essa cidade assim de mão beijada. Lembrando que Ramote Gileade era uma cidade dos levitas, uma cidade de refúgio, uma importante cidade de Israel que estava agora anexada há tempos atrás, quando numa guerra os sírios tomaram de Israel. Tá certo? Então os reis estavam ali, cada um no seu trono improvisado, à entrada da cidade, aguardando ali, naquela expectativa de aguardar a chegada do profeta Micaías, um homem de Deus. Muito bem. Enquanto isso, aqueles profetas, que nós chamamos aqui de profetas bajuladores, de falsos profetas, eles ali em transe, estavam ali profetizando o que já tinham profetizado no versículo 6 do capítulo 22. Eles estavam ali ratificando aquela profecia. Todos eles, 400 profetas, com uma mensagem positiva. Ninguém ousaria dizer que aquela batalha, o rei Acabe iria perder aquela batalha, não. Todos profetizavam dizendo que aquela guerra já era mais do que certa para o rei Acabe. Essa era a pretensão, essa foi a profecia desses profetas que só profetizavam coisas boas para o rei Acabe ouvir. Então eles ratificam esta profecia que eles já tinham iniciado ali no versículo número 6 do capítulo 22. Então os dois reis estão ali pomposamente sentados, aguardando, e aqueles profetas ali em transe com as suas mentiras, profetizando coisas agradáveis ao rei Acabe. No versículo 11 nós veremos que uma pessoa aqui vai se destacar. O nome dele é Zedequias. É como se fosse uma espécie de, podemos considerar como chefe desses falsos profetas. Por quê? Porque ele toma a iniciativa e ele faz algo aqui inusitado. Para materializar a profecia, ele vai construir alguma coisa para mostrar ao rei que aquela vitória, poderia confiar que aquela vitória é certa. Foi o que ele fez. Nós vamos ver agora no versículo número 11. O texto diz: e Zedequias, filho de Kenaana, Zedequias, filho de Kenaana, não confunda Zedequias com aquele rei, tá certo? De Judá, houve um rei chamado Zedequias, mas não é esse, aquele rei lá na frente, 20º rei de Israel, chama-se Zedequias e chamado pelos babilônios de Sedequias, mas não é esse, tá certo? Esse aqui é a primeira vez na Bíblia, você pode localizar na sua Bíblia, que a primeira pessoa que tem esse nome, Zedequias, é este falso profeta aqui. O que é que ele vai fazer? Vamos ver? Muito bem. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro. Ele fez um chifre de ferro com uma finalidade. Qual era a finalidade desse chifre? Para mostrar, na ocasião desses profetas eles estarem profetizando, ele mostrar ali ao rei Acabe que aquele chifre, o chifre de boi, estava simbolizando que ele iria ali expulsar. É como se fosse um touro, iria dar chifradas nos sírios. Então ele, para materializar essa falsa profecia, ele chegou a fazer isso. Ao cúmulo de construir esses chifres, fabricar esse chifre de ferro para mostrar ao rei Acabe, para dar mais severidade aos falsos profetas, que aquilo iria realmente acontecer. Eles iriam dar chifradas, expulsando pela força o exército da Síria. Então o texto diz: e Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor. Veja a ousadia, a mentira dele. O Senhor não deu esta profecia para ele, mas ele ousou aqui mencionar o nome do Senhor. Então ele diz: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. Ou seja, você, com esses chifres, rei Acabe, você vai expulsar, você vai ferir os sírios, você vai destruí-los, matá-los, você vai aniquilar os sírios, você vai destruir, você vai golpeá-los com esses chifres. Era isso que ele estava fazendo. Este foi o propósito. Deixar o rei Acabe mais confortável quanto a essa questão da guerra, que ele seria mais do que vitorioso. Então, bajuladores não faltaram para o rei Acabe. Os 400 profetas de Azerá e Zedequias, este falso profeta que não tinha nada de homem de Deus, mas ele ousou mencionar o nome de Jeová, o nome do Senhor, para dar mais credibilidade à sua mensagem. Vamos ao nosso texto? Vamos em frente. Vamos ao versículo número 12. E todos os profetas profetizaram.
e todos os profetas. Então, Zedequias profetiza e aqueles 400 profetas ainda continuam ratificando tudo que eles tinham dito, que o Senhor daria vitórias a ele, que ele subisse, que o rei fosse para a batalha, que a vitória de Acabe seria certa. E todos os profetas profetizaram, né? Aquele misticismo falso deles, assim dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então eles ratificam aquela profecia que eles já tinham dito no versículo 6 do capítulo 22 de 1 Reis, dizendo que ele subisse para lutar em Ramote Gileade, porque a vitória era certa. Então, muitos profetas. Então, tudo isso era para quê? Para instigar o rei Acabe para confiar na vitória. Mas eram profetas falsos, eram falsos profetas. O Senhor jamais deu essa mensagem a estes falsos profetas, esses profetas da mentira. No versículo 13, nós vemos um mensageiro, porque no texto anterior que nós lemos no último estudo, nós falamos que o rei Acabe, ele manda ali um dos seus servos para trazerem o profeta Micaías para profetizar. E naquela ocasião nós defendemos a tese que Micaías já estava preso, porque facilmente ele achou este homem de Deus chamado Micaías, facilmente ele encontrou. Defendemos a tese que ele era aquele ele era aquele soldado que se vestiu como um soldado ferido para trazer uma mensagem para o rei Acabe. E naquela ocasião, após a profecia, a Bíblia não diz, mas nós entendemos, e a maioria dos intérpretes concordam, que após ouvir aquela profecia, ele ficou muito chateado, ele ficou irado, ele manda prender o profeta Micaías. Mas isso são suposições, e a maioria dos intérpretes defende essa tese, que Micaías estava preso. Vamos ao versículo 3. Então o mensageiro vai para trazer o profeta Micaías à presença do rei Josafá e à presença do rei Acabe. Eles estão ali aguardando, sentados pomposamente nos seus tronos. Só que o mensageiro que vai para trazer Micaías, ele procura falar com Micaías para tentar convencer Micaías a ser favorável em sua profecia ao rei Acabe. Ele procura aqui, de alguma forma, ele tentou induzir o profeta Micaías a profetizar coisas agradáveis, ou seja, porque ele concordasse que a batalha seria ganha. Então ele procura, de alguma forma ali, convencer o profeta Micaías a dizer coisas agradáveis para o rei Acabe. Vamos ver? Versículo 13. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então ele estava dizendo: olha, Micaías, todos os 400 profetas disseram coisas boas ao rei Acabe. Você também deve profetizar coisas boas. Então ele faz ele procura convencer, né, comprar essa fidelidade de Micaías, dizendo que os outros profetas já profetizaram a vitória, e que ele também profetizasse, que ele seguisse a mesma linha de pensamento da profecia dos falsos profetas. Mas Micaías era um homem que não se vendia, era um homem digno, era um homem temente a Deus, era um homem que, seja para agradar ou não, a profecia do Senhor seria dada através de Micaías. Olha a resposta dele. Ele escuta esta fala do mensageiro, não concorda com ele, com essa proposta. O que é que ele diz? Versículo 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor. Então ele chama o Senhor como testemunha do que ele vai falar e diz: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. O que o Senhor me disser, isso falarei. É a resposta que ele deu ao mensageiro que queria comprar a sua fidelidade. Essa foi a resposta de um homem de Deus, um homem que não se vende, um homem que não se dobra aos desejos, aos desígnios da maioria. Vamos ao versículo 15. O versículo 15, entre o versículo 14 e o versículo 15, há um espaço de tempo. Desde essa conversa do mensageiro do rei e a entrega do profeta Micaías, desse recado que ele disse que só iria falar o que Deus lhe mandasse, houve um certo tempo, não sabemos quanto tempo isso durou. Meia hora, 40 minutos, eu não sei. Não tem como nós avaliarmos.
Só que nesse período da saída de Micaías à chegada à presença dos reis, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. É isso que nós veremos agora em seguida. O versículo 15 diz: E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade? O rei Acabe, que já tinha dito para Josafá que Micaías nunca profetizava coisas favoráveis a ele, nunca profetizava coisas boas, ele toma a dianteira aqui e já vai de pronto, já pergunta a Micaías assim que Micaías chega à presença dele. O que é que ele pergunta? E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade? Micaías, iremos a Ramote Gileade? A peleja? Ou deixaremos de ir? Iremos ou deixaremos de ir? Veja a resposta de Micaías. Às vezes você lê na Bíblia e acha que essa resposta está certa. Né? Ele respondeu sem consultar Deus. Mas vejamos, tá certo? Veja a resposta dele. Sobe e serás próspero. Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Foi a resposta de Micaías. Sobe e serás próspero. Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. É como você pode ir, vá, o Senhor vai lhe entregar. Essa forma de entregar a mensagem não convenceu o rei Acabe. Ele respondeu, Micaías, mas com uma espécie de tom irônico. Talvez a sua voz demonstrou ao rei que era ali, que ele tinha falado em tom ali sarcástico. Ele falou com sarcasmo. Ele falou ali em tom de ironia. E o rei desconfiou. O rei percebeu logo que aquela mensagem ali não era a verdadeira mensagem. É isso que nós veremos aqui. Então sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Então em tom de ironia ele fala isso. Em tom de zombaria, podemos dizer assim. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então está dizendo, olha, o rei, essas palavras aqui do rei, essa reação do rei demonstra que o rei viu, percebeu que aquela não era a verdadeira mensagem que Micaías tinha para ele. O rei percebeu pelo tom da sua voz, a maneira como ele respondeu, nesse tom de ironia, dessa forma irônica dele responder. Então o rei diz para ele: Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ou seja, quantas vezes eu te implorei, quantas vezes eu já te roguei, eu já te supliquei para você sempre falar a verdade para mim? No versículo 17 nós veremos. Então disse ele, aí ele diz, começa a sua profecia, a sua primeira visão. Por isso que eu disse, a visão. Por quê? Porque ele diz assim: Vi todo Israel disperso. Vi todo Israel disperso. Ele está contando. Ele teve duas visões, na verdade. A primeira foi essa. Ele disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão, ovelha que não tem pastor, já estava mostrando que Acabe iria morrer nessa batalha. Esse pastor aqui seria Acabe. Não está falando que é o Senhor. Aqui é o rei Acabe. Então essa profecia, o pastor dessa profecia era o rei Acabe. E ele estava dizendo: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ele estava dizendo que nessa batalha o rei Acabe iria perecer. Por quê? Porque seus soldados ficariam dispersos. Ele teve essa visão. E ele dá o recado aqui, o recado do Senhor, para cada um retorne em paz para a sua casa. Nós queremos dizer também com essa palavra que o Senhor deu todas as chances para o rei Acabe. O Senhor deu a chance dele se converter dos seus maus caminhos, da sua idolatria, quando o Senhor enviou o fogo do céu no Monte Carmelo. O Senhor deu a chance para o rei Acabe se arrepender dos seus pecados, se redimir dos seus pecados, quando o Senhor mandou a chuva, que começou com a oração do homem de Deus chamado Elias. Enfim, motivos o rei Acabe tinha. As duas vitórias que o Senhor tinha dado ao rei Acabe diante dos sírios, duas vitórias que o Senhor deu para eles ali, vitórias magníficas, vitórias excelentes, extraordinárias. Mesmo assim aquele homem não se converte. Então o Senhor está dizendo aqui, na profecia, que
Acabe seria morto, Israel seria disperso nesta batalha. Vamos continuar o texto. Vamos lá, versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim bem senão mal? Na verdade, o rei Acabe, ele não queria ouvir a verdade. O rei Acabe não queria ouvir a verdade. Ele queria que Micaías fosse como os outros profetas, que profetizasse coisas boas para ele, e não a verdade. A verdade, ele não estava afim de saber a verdade, mas a sua consciência certamente apontava que ele estava totalmente distante do Senhor e que aquela profecia iria se cumprir. Porque Micaías era um homem de Deus. Vamos continuar o texto. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem senão mal? Aí vem o versículo 19. Aí vem a outra visão do profeta Micaías. Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Aí ele começa a dizer: Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Ele está dizendo que teve uma visão do céu, e nessa visão ele viu um trono do Senhor, viu os exércitos do Senhor, ele viu que havia ali pessoas celestiais à direita, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E no versículo 20 ele prossegue: E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então começa aqui, ele percebe, ele viu essa visão claramente. Micaías teve essa visão. E ele está dizendo que nesta visão celestial, ele viu quando o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? Ou seja, no lugar onde ele iria morrer. Cair significa perecer, morrer. E um dizia desta maneira e outro de outra. Então eles começam ali. Ele escutou isso claramente, viu isso claramente. Só que nós vemos no versículo 20, aqui o destaque é a soberania de Deus. Deus, ele pergunta. Não que Deus não tenha a sabedoria de todas as coisas. Deus tem toda a sabedoria. Por isso que ele é onipotente, onipresente, onividente, onisciente. Mas aqui existe um caso de antropomorfismo. Ou seja, ele estava falando ali, o profeta Micaías estava falando uma linguagem humana para que o homem entendesse. Uma linguagem humana para que ele entendesse o que realmente aconteceu no céu. E o texto no versículo 21, diz: Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Isso aqui tem causado muitos problemas teológicos. Aquela questão: será que Deus usou o mal para atingir seus fins? Porque você deve entender o seguinte: é que, pela verdade, Acabe não iria se converter. O Senhor já tinha mostrado na vida do rei Acabe várias formas, maneiras dele se converter, de achegar-se ao Senhor. Como eu já disse, a vitória no Monte Carmelo, o Senhor mandou fogo, mandou chuva na terra árida, 3 anos e meio sem chover, 2 vitórias extraordinárias que o Senhor tinha dado ao exército de Israel, e mesmo assim o rei Acabe não se converteu. Então, pela verdade, ele não iria se converter. O que é que Deus permitiu? Deus, na sua soberania, ele permite que um espírito, sai um espírito, e a maioria dos comentaristas, intérpretes desta passagem da Bíblia, eles concordam que era um espírito mau, não de Deus, não de um anjo de Deus, mas que o próprio Satanás, nessa ocasião, se voluntariou para fazer esse mal. E você sabe que Deus, na sua soberania, ele permitiu. Então foi a vontade permitiva de Deus que autorizou Satanás a fazer isso. Você deve se lembrar que no caso de Jó, eu vou ler aqui um texto, o Senhor lá no céu, estava no céu, e de repente, numa ocasião, está em Jó capítulo 1, versículo 6, vimos que ali numa reunião celestial, Satanás se fez presente.
O texto diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? É claro, na soberania de Deus, Deus já sabia, mas Deus queria que ele se identificasse, falasse. E ali começa aquele diálogo, Satanás achando que Jó só era fiel a Deus, porque ele tinha muita riqueza material, não vamos entrar aqui em detalhes, mas só mostrando no texto que Satanás, ele pode, Deus permitindo, ter acesso à presença de Deus. Ele pode. E eu posso ler também outro texto aqui, de Apocalipse, capítulo 12, e vai lhe mostrar que um dia Satanás ele vai ser banido definitivamente, ele não vai poder mais ir no céu nos acusar de nada, porque o papel de Satanás agora é nos acusar de pecados na presença de Deus. É o que o texto, vamos ler esse texto, está em Apocalipse capítulo número 12, eu vou ler esse texto, capítulo 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientes fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, Satanás nessa ocasião estava ali, em algum lugar nos céus, até a Bíblia mostra que houve uma peleja nos céus entre Miguel e Satanás. O dragão, que é Satanás, ele foi precipitado, o texto diz assim: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aí vem o versículo 10. Então ouvi uma voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Esse é o papel de Satanás, é nos acusar de dia e noite, na presença de Deus. Quando Deus o permite, ele está ali. Então, nesta ocasião, a vontade de Deus tinha que prevalecer, o plano de Deus tinha que se cumprir. Infelizmente, Acabe não se converteu pela verdade, e o Senhor permitiu que, através da mentira, ele fosse levado a cabo o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? O primeiro era que, nesse caso aqui, como ele não se converteu, o rei Acabe perecer na batalha, ou seja, ele iria morrer na batalha. Por quê? Porque foi um homem mau, porque foi um homem que não se redimiu, foi um homem que não se converteu, não aboliu a idolatria de Israel, ao contrário, só aumentou, principalmente quando ele casa-se com Jezabel. Foi um homem ambicioso, extremamente ambicioso. A sua ganância levou um homem inocente à morte, que foi Nabote. Vimos tudo isso. Não se converteu. Mas o plano do Senhor iria se cumprir. Qual era o plano do Senhor? A morte do rei Acabe. Ele iria para Ramote de Gileade e ali ele seria fulminado, ele seria morto nessa batalha em Ramote de Gileade. Então, não estranhe essa questão do Senhor, de Satanás chegar à presença de Deus e se voluntariar, esse espírito mau, porque Satanás é o pai da mentira. Deus jamais vai mentir para alguém, mas Satanás é o nosso adversário e ele, se é para alguém mentir, é como se Deus, olha, pode, eu estou aqui à disposição. Infelizmente, aí o Senhor permitiu que aqueles falsos profetas, a mentira, o espírito da mentira entrasse em todos aqueles falsos profetas que profetizaram essa vitória, essa falsa vitória para o rei Acabe. Então isso tem trazido para alguns teólogos alguns problemas teológicos, nessa questão de Deus permitir a questão de Satanás chegar à presença de Deus e ali ele, através da mentira, usar aqueles falsos profetas para que a vontade de Deus prevaleça. É uma questão muito polêmica, há muitos problemas teológicos aqui envolvidos, mas eu pesquisei bastante e eu tenho aqui comigo, eu creio que isso vai lhe convencer. Eu tenho a Bíblia, uma Bíblia muito interessante, editada pela Mundo Cristã. Essa Bíblia é a Bíblia de estudos, perguntas e respostas. Vamos a esse argumento que está aqui na palavra do Senhor, porque certamente você deve estar perguntando, como Deus poderia, aqui inclusive tem uma pergunta em cima desse texto, como Deus poderia usar espíritos mentirosos para fazer sua vontade se ele proíbe a mentira? Então vou ler a pergunta novamente. Como
Deus poderia usar espíritos mentirosos, como Deus poderia usar espíritos mentirosos para fazer sua vontade se ele proíbe a mentira. Então nós vimos aqui, acabamos de ler, versículo 21, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faz assim. Então, vimos aqui que esse espírito da mentira iria convencer a Acabe, realmente iria induzi-lo, e que ele seria triunfante, iria triunfar nessa batalha, segundo o espírito da mentira. O texto nos mostra que ele iria, tu induzirás e ainda prevalecerás, ou seja, você vai convencê-lo e ele iria triunfar. Tudo o engano. E aí vem essa pergunta. Olha, o ponto mais importante aqui de todo esse texto é essa questão aqui teológica, essa questão de Deus permitir que o mal, nesse caso aqui, triunfe, mas era um triunfo a fim de que os desígnios de Deus se cumprissem, venham a se cumprir. Então quero ler para você, vou repetir a pergunta e vou dar a explicação, vou ler aqui o texto. Como Deus poderia usar espíritos mentirosos para fazer a sua vontade, se ele proíbe a mentira? Aí tem o problema. Vamos lá. As Escrituras ensinam que é impossível que Deus minta. Tá? Hebreus 6,18. Além disso, Deus nos ordena a não mentir. Êxodo 20, versículo 16. Não levantarás falsos testemunhos. E ele punirá com severidade aqueles que forem mentirosos. Apocalipse 21,8. Apesar de tudo isso, nessa passagem, Deus é apresentado recrutando um espírito de mentira para seduzir o rei Acabe a selar o próprio destino. O texto diz, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, de acordo com o 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Porque o texto diz, agora pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Micaías estava dizendo isso, que o Senhor pôs nele. Então a explicação é a seguinte, a solução. Vários fatores devem ser considerados para entendermos esta situação. Primeiro, são 4 fatores aqui. Primeiro, trata-se de uma visão. Como tal, é uma visão de uma cena no céu que procura explicar a autoridade soberana de Deus com imagem de sua posição como rei. Segundo, toda a ensinação disso representa Deus com a ampla autoridade que ele possui, de formar que até mesmo espíritos malignos aparecem, estando sujeitos ao controle final de Deus. Vamos ao terceiro. Terceiro, Deus, o Deus da Bíblia, em contraste com os deuses das religiões pagãs, soberanamente está no controle de todas as coisas, inclusive das forças malignas, que ele usa para realizar seus bons propósitos. Então Deus está no controle. Aquela questão de Jó. Deus está no controle. O Senhor autorizou que Satanás ferisse Jó, mas não tocasse na sua alma, ou no seu espírito. Então Deus estava no controle de todas as coisas. O quarto argumento é, a Bíblia às vezes fala de Deus endurecer o coração das pessoas. Você pode ler isso em Romanos 9,17, ou ainda de enviar-lhes a operação do erro, para darem crédito à mentira. A gente viu isso, podemos ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 10 e 11. Capítulo 2, versículos 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Entretanto, examinando com mais cuidado o texto, descobrimos que Deus agiu assim somente nas pessoas que por si mesmas, somente em pessoas que por si mesmas, tinham endurecido o coração. Foi o caso do faraó, Êxodo capítulo 8, versículo 15, e que não haviam dado crédito à verdade. Então Deus, estes fatos, aconteceram com pessoas que endureceram o coração, pessoas que não criam na verdade. Para resumir, Deus não está aprovando a mentira. Isso é importante ficar claro. Ele simplesmente está utilizando para cumprir seus propósitos. Deus não está promovendo a mentira, mas permitindo que ela venha trazer juízo sobre o mal. Deus está permitindo que a mentira venha para trazer juízo sobre o mal. Isso significa que o Senhor, visando seus propósitos de justiça, permitiu que Acabe fosse enganada por um espírito maligno, por meio do qual Deus sabia, segundo sua onisciência, que sua soberana
e boa vontade acabaria sendo realizada. Essa é uma das melhores explicações na Bíblia, perguntas e respostas da editora Mundo Cristão. Uma excelente Bíblia com muitas perguntas aqui. Então, no versículo 23, Micaías está dizendo: agora, pois, eis que o Senhor pôs, ou seja, Deus, entenda pois como Deus permitiu, que o espírito da mentira na boca de todos estes profetas. Vou ler de novo o texto 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira, ou Deus permitiu, na boca de todos estes teus profetas. Certo? Então, a vontade soberana do Senhor, ele permite que isto aconteça. Que Satanás, através da mentira, convença esses falsos profetas, ou use esses falsos profetas para que a vontade de Deus prevaleça. O interessante aqui, que quem venceu aqui foi Deus. A vontade de Deus, ela foi soberana. Por quê? Qual era o desígnio de Deus? Que Acabe morresse em Ramote de Gileade em batalha. Aí vocês, mas Deus não foi bom. Não, Deus foi bom. Deus foi amoroso até com ele, porque deu chances para ele se converter. E ele não se converteu. Não deu um basta à idolatria. Mas a palavra do Senhor haveria de se cumprir. Porque se não bastasse a maldade deste monarca, através do seu mau exemplo, a nação de Israel se corrompeu. Com raras exceções, havia alguém que era piedoso em Israel. Nós vimos aqui que o Senhor tinha reservado 7.000 que não se dobraram a Baal, que não beijaram Baal. Vamos ao versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, aquele mesmo que tinha fabricado aquele chifre de ferro para mostrar ao rei Acabe que assim ele iria escorraçar os sírios, iria chifrar os sírios. O que é que esse homem faz, Zedequias? Ele escuta aquela profecia, essa autoridade de Micaías, vê esse plano de Deus sendo transmitido, a palavra de Deus sendo transmitida para o rei Acabe, mostrando que ele iria morrer nessa batalha, quando ele diz que quando ele fala que o pastor das ovelhas as ovelhas de Israel seriam dispersas, porque Israel estava como ovelha sem pastor, ou seja, ele já está vaticinando a morte do monarca. Ele mostra o que verdadeiramente aconteceu, ele desmascara os falsos profetas quando diz que um espírito da mentira entrou nesses falsos profetas para profetizarem coisas que o rei Acabe queria ouvir. Então ele revela tudo isso. Aí Zedequias, esse chefe, digamos assim, dos falsos profetas, não gostou. O que ele faz? Ele parte para a agressão e agride ali, dando um soco no rosto e pega no queixo deste homem de Deus chamado Micaías. O versículo 24 diz: então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo. Então ele dá um golpe, aplica ali um murro, né, uma bofetada no profeta, e disse, veja só a ousadia dele, ele aplica um golpe em Micaías, esse homem de Deus, este profeta. Veja só a petulância dele. O que é que ele diz aqui? Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Veja só a presunção dele. É como se ele fosse monopolizar o Espírito de Deus. Ele diz assim: como é que Deus fala uma coisa para você e não fala para mim? Como é que Deus se revela para você? Como é que Deus deu uma visão para você e não deu para mim? Ele está mostrando isso. Ele estava ali procurando convencer o rei Acabe que ele era, o Zedequias, era um profeta verdadeiro. E que Micaías era um tremendo mentiroso. Por quê? Porque ele disse: como é que o Espírito do Senhor fala com você, ou passou de mim, não falou comigo e falou com você? Vocês estão entendendo? Essa foi a sua intenção, foi essa. Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então foi presunçoso, né? Ele queria ali, era que o profeta Micaías profetizasse a mesma coisa que os falsos profetas tinham profetizado. Só que esse homem não se dobrou à vontade do rei. O versículo 25, aí vemos aqui Micaías também dando um recado para este seu agressor. O que foi que ele disse? Ele diz assim: e disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia. E você vai ver o seu rei ser derrotado, ser morto. Ele está dizendo: e disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Ele disse: olha, você vai ver lá na batalha, você vai fugir da guerra, você vai fugir,
Você vai ficar desesperado, você vai passar de quarto em quarto, em sala, passando para encontrar um lugar para você se esconder. Essa é a finalidade aqui. Era isso que o texto estava dizendo. Quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Essa palavra. Então disse o rei de Israel. Então Acabe escuta essa profecia. Ele foi alguém que não esboçou a mínima reação quando viu Micaías ser agredido. Ele nada fala, ele não defende Micaías. Ele simplesmente ele concorda, quem sabe ele até achou bom essa agressão ao profeta que não profetizava coisas que eles gostavam. Vemos aqui também a omissão de Josafá, que estava nessa ocasião como homem de Deus, representando um homem temente a Deus, mas também não dá a mínima, não fala nada, não convence a Acabe a não aceitar essa agressão, mas ele, digamos assim, ele foi conivente porque não fez a mínima reação, não esboçou a mínima reação para defender este homem de Deus. E ele era alguém temente, o rei Josafá. Mas estava onde? Sentado em roda de escarnecedores. Aí vai lá para o Salmo 1. Então ele estava sentado em roda de escarnecedores. E aí perdeu as forças. Vamos em frente. Então disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Aí vem o rei agora, Acabe. Versículo 26. Então disse o rei de Israel. O rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon. Tornai a trazê-lo. Por isso que a gente defende que ele veio de Amon, porque ele já era preso, já estava preso por causa daquela profecia, que ele se disfarçou de um soldado ferido, você já sabe, na consequência do que aconteceu. Defendemos essa tese que ele estava preso. É tanto que ele devolve novamente a Amon, que era uma espécie de prefeito lá da cidade. E o texto diz: então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e Joás, filho do rei. Então ele manda, é como se estivesse voltando novamente o profeta do Senhor, Micaías, à prisão. Ele se revolta, o rei Acabe não admirou aquela profecia, ao contrário, ele se revolta, e a sua revolta foi materializada quando ele manda prender manda prender o profeta do Senhor, o profeta Micaías, lá com o prefeito da cidade. Ele foi trancado novamente ali na prisão, então devolvendo ele à prisão. O versículo 27, aí veremos qual foi o tratamento que o rei Acabe estava dando agora a Micaías. Além dele ser agora voltar à prisão, olha o que o rei Acabe disse: e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, ou seja, prenda-o na masmorra e sustentai-o com pão de angústia. Já viu essa expressão na Bíblia? Pão de angústia. Sustente ele com pão de angústia e com água de amargura. Ou seja, dê a eles alimentos escassos. É para dar pouca comida para ele. Dê pouca água para ele. Dê pouco alimento para ele. Pouco pão, pouca água. Então, esse é o sentido. Pão de angústia e água de amargura significa pouquíssimos alimentos. Ou seja, ele queria que o profeta sofresse, além de estar preso, cesseando a sua liberdade, ainda daria comida ao profeta, mas pouquinha comida, para que ele ficasse bem magrinho ali e quem sabe até perecer de fome. Aí ele diz, veja só, vou repetir o versículo: e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Olha, ele está dizendo, olha, eu vou para a guerra, prenda o Micaías, eu vou para a guerra, até eu voltar em paz. Pensaram a ele que voltava? Você pensa que ele voltou da batalha? Não voltou. Porque na batalha ele vai perecer. Nós veremos isso no próximo estudo. Vamos falar acerca dessa continuação desta batalha e como o rei Acabe ele vai perecer nesta batalha. Então ele tem aquela quase certeza que ele iria voltar. Ele foi muito afoito, foi muito confiante. Interessante é que naquela batalha, quando o rei Ben-Hadad ousa naquela questão dele já está antecipadamente já achando que ia vencer a guerra, aí o rei Ben-Hadad, nós até falamos aqui, dei aqui várias explicações, que ele não contasse vitória antes do tempo, né? Não contasse com o ovo dentro da galinha. A mesma coisa agora está acontecendo. Ele está dizendo que iria para a batalha e seria vencedor.
Mas ele não pode se considerar vencedor enquanto não entrar na batalha. Quer dizer, aquela palavra que o rei Ben-Hadad tinha dito e ele tinha recriminado, agora ele cai aqui, cai novamente, cai agora nesse mesmo erro do rei Ben-Hadad, ou seja, contando vitória antes de iniciar a batalha. Ele que pensava que seria um vencedor, mas ele não vence. Nessa batalha, Acabe vai perecer, porque o mal não pode prevalecer. Deus é soberano e a sua vontade tem que prevalecer. Aquilo que o Senhor tinha profetizado deveria acontecer. Os cães comeriam, iriam lamber o sangue deste homem ímpio, deste rei Acabe. Vamos ao texto, vamos continuar. Já quase finalizando. Então o rei diz para ele, vou ler novamente. Assim direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu volte em paz. Aí o que é que diz Micaías? Micaías escuta aquela palavra do rei, aquela confiança do rei que iria para a batalha, iria voltar. O que é que faz o homem de Deus? Olha só o que ele diz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais, ouvi todos os povos. Ele disse, olha, se você voltar dessa batalha, o Senhor não falou por mim. Ele está dizendo, olha, se você voltar, eu sou mentiroso, um profeta mentiroso. Ele estava dizendo isso. Mas ele era um homem verdadeiro, um profeta de Deus, um homem de Deus. E ele sabia que o Senhor tinha dado a ele essas duas visões. A visão de Israel disperso. A visão do pastor morto, que era o rei, o próprio rei, o rei Acabe. Israel disperso. Ele também teve a visão celestial, a visão desta reunião no céu, onde o Senhor autoriza, permite, através da sua soberania, que Satanás, ele instigasse, através da mentira, os falsos profetas a profetizarem o que o rei Acabe gostaria de ouvir. Porque o plano de Deus deveria se cumprir. Qual era o plano de Deus? A morte deste homem ímpio. Então Deus, na sua soberania, ele permitiu que Satanás fizesse isso. Mas Deus estava no controle. Então, nunca pense que Deus perdeu o controle. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Olha o que diz o texto. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Ou seja, ele chama a atenção nesse ponto. Ouvi todos os povos, como se eu dei atenção ao que eu estou dizendo, como se dissesse na linguagem de hoje. Pode publicar no jornal, na revista, que isso vai acontecer, se fosse uma linguagem de hoje. Pode espalhar nas redes sociais, isso aí. Porque ele tinha extrema confiança que realmente ele teve visões de Deus. Deus falou para ele, Deus mostrou a ele o que realmente iria acontecer. Então, o rei Acabe, aqui no versículo 27, ele está aqui nos seus últimos momentos de vida, porque ele vai para a batalha, e interessante é a forma como ele vai morrer. Muito interessante. E ali eu vejo também a soberania de Deus. Não adianta se disfarçar na batalha, porque Deus sabe quem são os seus verdadeiros inimigos. E aqui, amados, nós finalizamos o que nós podemos colher para a nossa vida espiritual, em cima de tudo que nós aqui já falamos nesse estudo de hoje. Primeiro, não saia cata de profecias. Não seja aquela pessoa que vai para a igreja só para ouvir. Falamos isso no vídeo anterior, estou novamente repetindo. Não saia atrás de pessoas que profetizam só bênção. Ah, aquela igreja ali tem um profeta que só profetiza bênção. Desconfie do profeta que sempre só fala coisas boas. Mas fique próximo e seja amigo daqueles profetas que Deus usa na igreja para levar a igreja a um estado maior de comunhão com Deus. Aquele profeta que Deus usa para a igreja se aproximar mais do Senhor, na adoração, na submissão do Senhor, na dependência do Senhor. E esse sim é um verdadeiro profeta, e não profetas que profetizam chave de carro, casa bonita, casa na beira da praia, só coisas assim materiais, só bênçãos materiais, mas tudo isso aqui vai ficar aqui. Então é preferível você escutar uma profecia onde o Senhor possa falar com você e levar você mais à santidade, buscar mais ao Senhor, se consagrar mais, crer mais, se aproximar mais da sua palavra. Este é o verdadeiro profeta. Não seja também um crente, aquele crente tímido, que às vezes vê um inimigo, vê um adversário da nossa fé, às vezes maltratando um crente, às vezes o irmão não tem tanto conhecimento bíblico, e aquela pessoa
começa a fazer perguntas àquele irmão sobre determinados pontos de vista, e às vezes ele é um novo convertido, um neófito, e não tem, às vezes, por falta de conhecimento na palavra, mesmo porque às vezes ele é novo convertido, nunca teve assim um estudo bem acurado nas escrituras, e aquela pessoa pensa que está prevalecendo contra o irmão. Você que tem um entendimento maior das escrituras, defenda o irmão. Não seja como o rei Josafá, que ele ficou ali passivamente ouvindo e não teve a menor reação contrária de dar um basta ali no Zedequias, que estava agredindo o servo do Senhor. Mas ele ficou em silêncio. Então seja aquele crente que realmente seja luz do mundo e sal da terra. Faça a diferença onde você estiver, no seu trabalho. Não seja omisso, mas seja alguém que realmente marque presença para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E assim encerramos mais um estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém.